Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 11 de Sinais e Sistemas, período 2020.3. O assunto da aula de hoje, a transformada de Fourier de tempo discreto. Esses são os tópicos abordados na aula de hoje. Vamos começar dando uma motivação, tá? Vamos ver várias ferramentas, que é a transformada de Fourier de tempo discreto, e após isso, vamos voltar para a resposta de sistemas e dar uma conclusão do que essa ferramenta é capaz de fazer. Leituras recomendadas. Capítulo 5 do Oppenheimer, até a seção 5.2. Recomendo aqui 4 exercícios. Tá? Tentem fazer outros exercícios antes. Tentem fazer as tarefas que eu vou apresentar nessa aula. Tá? Não temos um desafio, mas tem algumas tarefas aí que vocês podem tentar resolver para tentar se familiarizar com a transformada de Fourier de tempo discreto. E aí, uma observação importante é que transformada de Fourier de tempo discreto e transformada discreta de Fourier são coisas diferentes. É claro que elas têm algumas coisas, você pode, de repente, avaliar uma com a outra. Tá? Então, para quem quiser ir se adiantando a processamento digital de sinais, eu recomendo o problema de extensão 5.53, em que o tema desse problema é exatamente a transformada discreta de Fourier. Vamos então à nossa aula. Então, pessoal, vamos começar utilizando a mesma abordagem utilizada para sistemas de tempo contínuo, para encontrarmos transformada de Fourier. Nesse caso aqui, vamos partir de sistemas em tempo discreto. Um sistema em tempo discreto linear invariante em tempo, com resposta ao impulso dada por h de n. E imagine o que será que acontece se na entrada desse sistema nós colocamos uma exponencial complexa dessa forma aqui, e elevado a j ômega 0 n. Aqui, vamos chamar esse ômega 0 de frequência discreta. No geral, essa frequência aqui, alguns autores usam como frequência unitária ou frequência adimensional. Outros autores já chamam frequência em radianos por amostra, uma vez que a exponencial é elevada a j alguma coisa, essa alguma coisa normalmente tem a ver com radianos, tem a ver com ângulo. Então, no geral, nós chamamos, desde que isso aqui tem que ser radiano, já que n é a amostra, uma forma de chamar isso aqui, uma forma de chamar a unidade dessa frequência discreta seria radianos por amostra. Tá? Aqui vamos chamar apenas de frequência discreta. Tá? E podemos considerar que a unidade é radianos por amostra, mas podemos também considerar que a unidade é adimensional, considerando que o n também seria adimensional. Tá? Eu vou falar aqui bastante em frequência discreta, tá? Mas lembre-se que essa exponencial aqui, ela não necessariamente é periódica. Então, eu falar em frequência discreta pode dar a entender de que eu estou falando de um sinal em tempo discreto periódico, mas não é o caso. É como se esse sinal tivesse essa componente de frequência discreta, mas isso não significa necessariamente que esse sinal aqui é periódico. Bom, dito isso, vamos continuar. Vamos avaliar então qual é a saída do sistema quando a entrada é dada por essa exponencial complexa. Simplesmente vou calcular a convolução entre a entrada e a resposta ao impulso.
Escrevendo na forma de convolução, nós temos essa expressão aqui, e aí substituindo agora o x de n menos n pela exponencial, nós temos essa exponencial aqui, a qual nós podemos dividir em duas exponenciais, o produto de duas exponenciais. Né? Então temos essa exponencial vezes essa outra exponencial. Note que a variável do nosso somatório é m. E essa primeira exponencial elevada a j ômega 0 n não depende de m. Então posso tirar fora do somatório. Está aqui ela. E essa expressão aqui no somatório, né? Vamos definir, imagine que a gente tem essa função aqui de e elevado a j ômega. Né? Eu estou definindo dessa forma. Essa aqui será a nossa definição da transformada de Fourier de tempo discreto. Aqui eu estou calculando a transformada de Fourier de tempo discreto da resposta ao impulso do nosso sistema discreto. Note que se eu fizer substituir aqui ômega por ômega 0, né, eu vou ter exatamente essa expressão desse somatório aqui, que aparece na minha saída do sistema. Né? Então, considerando essa definição, podemos dizer que esse somatório aqui, ele é um resultado que é um H de E elevado a J ômega 0, e note que não depende do N. Note que esse resultado aqui vai dar, né, para um determinado valor de ômega 0 fixo, isso aqui vai dar simplesmente um número complexo, um resultado fixo. E aí a saída do nosso sistema é a resposta em frequência avaliada na frequência discreta ômega 0, multiplicado pela própria exponencial complexa de frequência ômega 0. Né? Então, ilustrando esse resultado, está aqui, né? Se você entra com essa exponencial complexa, né, de frequência ômega 0, a saída é também uma exponencial complexa de frequência ômega 0, porém multiplicado por um número complexo aqui, que depende apenas da frequência discreta do meu sinal de entrada. Então, esse H de elevado a J ômega, nós chamamos isso de resposta em frequência. Né? Ou nós podemos também dizer que isso aqui é a transformada de Fourier de tempo discreto da resposta ao impulso do nosso sistema. E aí, uma vez que a gente tem a resposta em frequência do sistema, é bem comum representar o sistema utilizando uma caixinha com a expressão da resposta em frequência do sistema. Tá? Então, esse tipo de representação aqui é muito comum, como vocês futuramente vão ver a representação no domínio da transformada Z. A pergunta, então, que nós fazemos é: uma vez que temos essa transformada de Fourier de tempo discreto, será que eu posso representar o meu sinal de entrada como uma espécie de integral, né, de exponenciais complexas, de diversas frequências diferentes? Né? Isso, claro, da mesma forma que a gente tem a transformada de Fourier. Né? A pergunta seria: qual seria essa função que eu estou ponderando aqui? Né? E que frequências eu tenho que integrar para obter o meu x de n? Né? A única condição aqui agora é que o nosso n pertence a um número, né, um número inteiro. Né? Então, antes de responder essa pergunta, vamos perceber duas coisas bastante importantes aqui. Tá? A primeira delas é a seguinte: suponha que você tem um sinal x1 de n, que é uma exponencial complexa com frequência ômega 1. E pegue um outro sinal x2 de n, que vai ter a frequência ômega 1 mais 2π. Certo? Então, um sinal, né, com a frequência de ômega 1 mais 2π, ou seja, é essa frequência deslocada de, né, mais 2π dela. Tá?
que, que vai acontecer com esses dois? Qual é a relação entre x1 e x2 de n? Tá? Então, quando a gente começa a escrever aqui, tá? Lembrando que o n aqui é um número inteiro, vamos ter elevado a j ômega 1n, que é o nosso x1. Esse aqui, note que é o x1. E aqui nós temos, quando separarmos, e elevado a j 2πn. E n é um número inteiro. Lembrem-se, tá, que e elevado a j 2π é o nosso número 1. Esse aqui é o número 1. Então, basicamente, a gente tem 1 elevado a um número inteiro. 1 elevado a n. Então, isso aqui basicamente vai dar o próprio x1 de n. Né? Então, nós consideramos que se você tem uma frequência ômega 1 e se a gente pega a frequência ômega 1 mais 2π, o que nós temos é o mesmo sinal. Né? Então, uma coisa que nós concluímos é que se nós pegarmos exponenciais complexas com frequências de menos π até π, nós já estamos representando, então, qualquer sinal exponencial em tempo discreto. Tá? Por quê? Porque qualquer que seja a outra frequência, ela sempre pode ser colocada dentro desse intervalo aqui. Um outro resultado importante, né, é que, considerando a definição da transformada de Fourier de tempo discreto, o que acontece se eu pegar uma frequência e somar mais 2π? Tá? Vamos olhar para nossa própria definição. Tá? Então, somatório de menos infinito x de n, estou pegando e substituindo ômega por ômega mais 2π. O que acontece? Vou separar essas duas exponenciais aqui, vamos ter essa primeira exponencial mais essa segunda exponencial. Note que aqui é a mesma coisa que, né, 1 é elevado a menos j 2π vai dar um número 1 é elevado a n. Desde que não é um número inteiro, isso aqui vai ser um número inteiro, 1. E isso aqui eu posso cortar, eu vou ficar com esse mesmo resultado aqui, e esse resultado aqui basicamente é o próprio x de e elevado a j ômega. Tá? Olhando para a notação também, tá? Note o seguinte, olhando para essa notação aqui, na própria notação do x de e elevado a j ômega, eu posso separar, né, o argumento de dentro em duas exponenciais. Vou ter e elevado a j ômega e aqui e elevado a j 2π que vale 1. Né? Então, lógico, o resultado dá o mesmo. Tá? Então, o que é que nós podemos concluir com isso? Tá? Primeiro, o x de elevado a j ômega é periódico com período 2π. Tá? E a segunda coisa é que essa notação ela já é adequada para esse tipo de resultado. Né? A própria notação, quando você escreve x de e elevado a j ômega, já dá uma conotação de que quando você varia aqui de 2π, você volta para o mesmo valor. Tá? Então, em resumo, uma transformada de Fourier de tempo discreto, de qualquer que seja o sinal, ela vai apresentar a característica de ser periódica com período 2π. Então, vamos tentar então encontrar quem seria essa transformada aqui inversa. Né? Como é que a gente obtém o x de n a partir do x de e elevado a j1? Vamos pegar essa expressão 1 aqui, que nós vamos chamar de análise, que é a definição da transformada de Fourier de tempo discreto. Tá? Vamos multiplicar ambos os lados por e elevado a j ômega e vamos integrar no período de 2π. Então, eu tenho que agora substituir aqui x de elevado a j ômega aqui dentro dessa integral aqui. O que é que acontece? Como a nossa definição está somando em n, e aqui a gente já tem uma variável n,
Eu vou trocar aqui a variável para não confundir, tá? Essas variáveis. Então vou utilizar m aqui na definição, tá? Então estou jogando aqui a definição do x de m, está aqui a definição, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Então jogando aqui a definição e vamos trocar aqui a ordem da integral com o somatório, tá? Vamos assumir que podemos fazer isso, né? Normalmente sim. Nós vamos ter o somatório de menos infinito a infinito, de x de m, tá? E aqui vamos isolar somente quem tem ômega, né? O ômega só aparece nas exponenciais. Vou ter a exponencial aqui de um período 2π e elevado a j ômega n menos 1. Bom, quanto é que dá essa integral aqui, tá? Então, antes de continuar esse resultado, vamos resolver essa integral. Se a gente resolver essa integral, primeiro note que se o n for igual a m, essa exponencial vale 1. Então, a gente está integrando d ômega em um intervalo de 2π, isso vai dar 2π, tá? Se o n for igual a m. Se o n for diferente do m, a gente vai calcular essa primitiva aqui. Essa primitiva é fácil de calcular, né? É dado por esse resultado. Podemos integrar isso em qualquer intervalo, né, de 2π. Então vamos integrar, por exemplo, de menos π a π. Não faria diferença se você fizesse, por exemplo, de 0 a 2π. E aí, observe que, fazendo isso, né, se você pegar e elevado a j n menos n menos π, tá? Menos e elevado a j n menos m vezes π, tá? Isso aqui vai dar, né, um número inteiro, tá? Se você olhar, vai aparecer um seno de um número inteiro vezes π. Note que você calculando isso aqui vai aparecer, tá, na fórmula um seno de n menos m vezes π, tá? Em que n menos m é um número inteiro. E aí, qualquer que seja o número inteiro, esse seno aqui, né, vai dar um zero. Tá? Então, quando você for calcular essa integral para n diferente de m, esse resultado vai dar zero. E aí, lógico, se o n é igual a m, isso dá 2π. E quando o n é diferente de m, isso dá zero, nós podemos então representar essa integral como sendo 2π, o delta de tempo discreto de n menos m. Tá? E é o que vamos fazer aqui, vamos colocar esse resultado, né, no lugar dessa integral. Quando a gente faz isso, nós podemos, quando a gente multiplicar o x de m pelo delta de n menos m, a gente pode substituir o n por n sem nenhum problema. O x de n e o 2π sai fora do somatório, você vai ficar com o somatório do impulso que dá 1, então o resultado vai dar 2π x de n. Então o que a gente conclui? Né? Passando esse 2π dividindo, né, para esse primeiro resultado que a gente tem aqui, a gente conclui que nosso x de n ele vale 1 sobre 2π, integral de período 2π, x de e elevado a j ômega, vezes e elevado a j ômega n de ômega. Tá? Essa aqui seria a nossa transformada de Fourier de tipo discreto, né, inversa, né, a transformada inversa. Então, finalmente, temos nossa equação de análise e síntese da transformada de Fourier de tipo discreto. Nós representamos o par, né, tempo discreto, né, e no domínio da frequência discreta. Aqui nós dizemos também, chamamos às vezes de domínio da sequência e aqui também chamamos de domínio, né, da frequência discreta. Temos essas duas expressões. Vamos agora verificar algumas condições para que isso aqui tenha convergência. Vamos ver aqui que condições temos para a convergência.
Note que essa expressão aqui, se você olhar para cá, né, basicamente é uma representação em série de Fourier. Tá? E como é que você vê isso? Vamos fazer uma mudança de variável n igual a menos k. O que acontece quando a gente faz esse somatório aqui? Vamos supor que esse x de elevado a j ômega admita uma série de Fourier. Então ele teria essa expressão aqui. Tá? Nota que eu estou trocando o tempo pelo ômega, tá, pessoal? E nós sabemos que o período aqui é 2π. Então, fazendo a devida alteração, nós temos esse resultado aqui. Então, fazendo agora, nessa expressão aqui da série de Fourier, eu vou fazer uma mudança de n para menos k. Né? Vou fazer uma mudança de variável, k igual a menos n. Nós vamos obter somatório agora de n, de a elevado a menos n, e elevado a menos j ômega n. Comparando essa expressão aqui com essa expressão aqui, nós podemos dizer que o a de n é igual ao x de menos n. Né? Então, note que existe uma relação direta entre a série de Fourier desse sinal aqui na frequência com o nosso sinal no domínio do tempo ou no domínio das amostras. E aí, claro que vai haver uma transformada inversa se você tiver, né, se esse x de elevado a j ômega, por exemplo, satisfazer as condições de Dirichlet para a série de Fourier. Então, podemos citar aí aquelas três condições, que é o x de elevado a j ômega, ele é absolutamente integrável em um período, né? Ou seja, aqui tem que ser menor do que infinito. E aí, aquelas outras duas condições, tem que, dentro de um período, tem que possuir números de máximos e mínimos finitos, e o número de descontinuidades também tem que ser finito. Então, uma outra propriedade aqui, olhando para a expressão da análise novamente e aplicando um módulo nela, né? Esse módulo ele é menor ou igual, estou usando a desigualdade triangular. O módulo somatório ele é pelo menos menor ou igual ao somatório do módulo. Né? O módulo de elevado a j ômega n vale 1. Ficamos apenas com o somatório do módulo de x de n. E aí note que se x de n for absolutamente somável, então o nosso x de elevado a j ômega converge em qualquer que seja o valor de ômega. Tá? Lembrando, pessoal, que temos exceções. Essas condições que acabamos de ver são condições de que, se elas forem satisfeitas, é garantido você ter uma transformada e é garantido que a transformada converge para o sinal. Tá? Mas não significa que, se isso aqui não é satisfeito, se por algum acaso você não possa ter. É o caso, por exemplo, das exponenciais complexas, que vamos ver logo mais. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos calcular a transformada de Fourier de tipo discreto de um sinal desse tipo, α elevado a n e o de n, em que α é um número complexo. Vamos calcular essa transformada aplicando a fórmula direta. Nós sabemos que o de n ele só vale 1 a partir de n positivo, né, ou n não negativo, né, ou seja, a partir do n igual a 0 e diante. Então, para valores de n negativo, esse u de n vale 0, vai zerar tudo aqui. Né? Então, a gente tira esse u de n e coloca a somatória de 0 a infinito, né, do alfa. Né? Aqui eu vou juntar todo mundo que tem essa potência de n. Juntei aqui todo mundo, né? Eu coloquei o alfa vezes o elevado a menos j ômega. Isso aqui é elevado a n. Bom, esse número aqui de dentro é um número complexo.
E nós sabemos que esse somatório aqui, né, vocês devem lembrar lá de complementos da matemática. Vocês podem ver isso também se você pegar o primeiro capítulo ali, onde você tem alguns tópicos especiais sobre complementos. Né? Então, esse somatório aqui ele vai convergir se o módulo desse número complexo for menor que 1. Ou seja, né, simplificando, o módulo do alfa for menor que 1. Tá? Então vamos considerar o caso em que nós temos uma convergência. Então vamos considerar que o módulo de alfa é igual a 1. Quanto é que vai dar esse somatório aqui? Vai dar 1 dividido por 1 menos esse valor, é esse resultado que a gente tem. Então nós podemos escrever que nós temos agora um par transformado de Fourier de tipo discreto, dado por alfa elevado a n de n. A transformada de Fourier disso é 1 dividido por 1 menos alfa vezes a elevado a menos j ômega. Isso aqui vale, né, isso aqui tem convergência sempre que o módulo de alfa for menor do que 1. Tá? Se o módulo de alfa não for menor do que 1, você não pode usar essa transformada. Bom, vou deixar essa tarefa aqui para vocês. Tentem calcular a transformada de Fourier, né, de alfa elevado a n u de menos n. Considere agora que alfa é um número complexo. Encontre o valor dessa transformada e indique se existe alguma condição para o alfa. Né? Já que existe alguma condição, e qual que é essa transformada? Tá? Veja bem, é importante você ter esses resultados porque algumas vezes você vai poder utilizar isso para poder obter a transformada inversa. Tá? Então é importante vocês tentarem. Tá? Isso aqui é muito simples, por isso que isso aqui não vai valer como um desafio. Tá? Mas tentem resolver. Né? Acredito que ninguém vai ter dificuldade quanto a isso. Vamos analisar a transformada de Fourier de tipo discreto de exponenciais complexas. Vamos começar definindo o seguinte sinal. Tá? Esse aqui é o chamado trem de impulso periódico de período 2π. Vamos chamar esse sinal de delta-tio de Ohm. Tá? Eu estou definindo ele já na frequência. Note que esse sinal aqui ele tem período 2π. Né? Note, é um pulso no zero, depois é um pulso 2π, 4π, menos 2π. Então, isso aqui é o que a gente chama de um trem de impulso. Vocês, com certeza, na parte de série de Fourier, já devem ter tentado calcular a série de Fourier de um trem de impulso. Tá? Se não, convido a vocês a tentarem calcular. Né? É um resultado bem interessante, que vai ter a ver com o resultado que vamos apresentar aqui. Pois bem, vamos chamar de D de n um sinal no qual a transformada de Fourier de tipo discreto resulta num impulso periódico de período 2π, esse aqui que a gente definiu. Para calcular, basicamente eu vou calcular a transformada inversa. Então, ddn vai ser 1 sobre 2π, integral. Eu posso escolher qualquer intervalo de período 2π. Eu vou escolher o intervalo de menos π até π, né? Ou seja, daqui até aqui. Note que quando eu escolher esse intervalo, esse impulso periódico, né, nesse intervalo aqui, ele pode ser representado por um simples impulso. Né? E aqui eu sei resolver esse resultado. Eu vou usar aquela propriedade. Tá? Note que esse impulso multiplicado por e elevado a j ômega n é a mesma coisa. Eu posso substituir aqui o ômega por zero. Tá? E quando eu substituir o ômega por zero, esse resultado dá 1. Né? E aí o que eu vou ter aqui, vou ter essa integral, e essa integral aqui, né, ela tem área 1. Então, portanto, o resultado vai dar 1 sobre 2π. Nós podemos dizer que 1 sobre 2π é a constante, a transformada de Fourier disso é um impulso periódico, período 2π, ou nós podemos dizer também que a constante 1, ou seja, o x de n igual a 1 constante,
né? Note que isso aqui é um sinal constante, tá, pessoal? E aí a transformada de Fourier de tipo discreto desse sinal vale 2π vezes o impulso, o treino impulso periódico do período 2π. Vamos generalizar o resultado, né, fazendo basicamente um deslocamento na frequência de ω0. Vamos considerar que esse deslocamento, né, o módulo desse deslocamento está dentro do π. Né? Note que se você fizer um deslocamento maior, claro, você pode dizer, ainda assim, né, suponha que você faça um deslocamento maior, passe para cá, você pode considerar como apenas um deslocamento, né, considerando esse impulso aqui como sendo inicial. Tá? Note que esse deslocamento de ω0 poderia ser um deslocamento de ω0 menos 2π. Tá? Ou de menos 2π mais ω0. Tá? Então, ou seja, você pode ter deslocado para cá, ou note que se você deslocou do zero para cá também dá o mesmo resultado. Deslocou do zero para cá também dá o mesmo resultado. Tá? Então, note aí que você tem essa periodicidade aí. Bom, mas vamos para esse caso aqui específico, calcular que seria um d de zero, tá? Que seria a transformada de Fourier de ΔT de ômega menos ω0. Tá? Aqui vocês poderiam utilizar a propriedade, né, do deslocamento na frequência, tá? Mas isso é assunto para a próxima aula. Mas vamos, né, aqui é simples, vamos fazer aqui direto. Então, nosso D0 seria 1 sobre 2π. Né, aqui vamos ter um impulso. Tá? Considerando agora o intervalo de menos π até π, vamos considerar apenas um impulso que está, né, dentro dessa frequência aqui, ω0. Tá? Por isso que a gente está dentro aqui desse intervalo. Ok, pessoal? A gente tem um único impulso aqui. Nesse caso, nós podemos substituir o ômega por ω0. E aí, quando a gente fizer isso, o ω0 sai fora da integral. Vamos ter essa integral aqui. Sabendo que a área do impulso vale 1. O resultado vai dar elevado a j ω0 dividido por 2π. Né? Então, generalizando o resultado anterior, né, nós podemos dizer, inclusive, que a exponencial complexa de frequência ω0 ela vai dar 2π vezes o impulso periódico deslocado de ω0. Então, pessoal, resumindo, tá, o resultado que nós obtivemos, com esse resultado aqui, é possível vocês obterem a transformada de Fourier de tipo discreto de sinais como cosseno e seno, representando eles como combinação de exponenciais complexas. Vou deixar essa tarefa para vocês. Tenho a impressão de que vocês não terão dificuldades. Um detalhe importante é que notem que esses sinais aqui eles não são necessariamente periódicos. Porém, se vocês começarem a estudar sinais periódicos de período n e começarem a procurar quais são as exponenciais que possuem período nzão aqui, né, encontrando o conjunto das exponenciais que possuem esse período, esse resultado aqui vai levar à chamada série de Fourier de tipo discreto, que é apresentado lá no capítulo 3. E o estudo disso, né, a continuação do estudo disso, leva também à transformada discreta de Fourier, que é um assunto abordado na disciplina de processamento digital de sinais. Então, recomendo, tá? Lembrando, eu fiz aquela recomendação daquela questão, né? Quem tiver interesse, já quiser ir se adiantando. Futuramente vamos apresentar como computar, como poder visualizar a transformada de Fourier, a transformada de Fourier tipo discreto e outras, né? Utilizando o Scilab, utilizando as ferramentas computacionais disponíveis. Né? Nós já fizemos isso, inclusive, para a série de Fourier. Tá? Futuramente vamos fazer para essas novas transformadas aqui. E para finalizar,
Uma vez que nós conhecemos uma representação do x de n como uma integral de exponenciais discretas, e nós sabemos que a resposta de um sistema linear invariante no tempo, quando a gente tem uma exponencial discreta, é a própria exponencial discreta multiplicada pela resposta em frequência daquela frequência, então nós podemos obter a saída de um sistema discreto linear invariante no tempo, né, para qualquer sinal. Né? Então, se a gente agora decompõe o nosso x de n utilizando a representação de Fourier de tempo discreto, note que se a gente fixar um ômega aqui, né, temos o único sinal aqui dentro, essa exponencial aqui discreta, tá, de frequência ômega. E nós sabemos que a resposta desse sistema aqui é dado por h de e elevado a j ômega vezes e elevado a j ômega n. Né? Então, quando a gente integrar tudo isso e dividir por 2π, né, a gente vai ter que a saída de qualquer sistema pode ser dada por esse valor. E aí notem duas coisas importantes. Se você for ver, isso aqui é bem análogo à transformada de Fourier. A primeira delas é o princípio da filtragem em tempo discreto. Né? Então note que as frequências em tempo discreto estão condensadas ali ao intervalo de frequências do intervalo 2π. Então pode ser de menos π até π, de 0 a 2π, né? Ou qualquer outro intervalo que você queira. Mas você avaliando em qualquer intervalo 2π, você está avaliando em todo, né, para todas as frequências em tempo discreto. E aí vale todas aquelas condições, né, que sistemas lineares invariantes no tempo não produzem novas frequências. Né? Você só consegue filtrar algumas frequências, cortar algumas delas, ou amplificar ou mudar a fase de algumas. Né? Você não consegue gerar novas frequências. Né? Isso é conhecido como o princípio da filtragem. E, além disso, olhando para essa representação aqui da saída, você nota que a transformada de Fourier de tempo discreto da saída é dada pelo produto da transformada de Fourier da entrada pela transformada de Fourier da resposta ao impulso. Então essa seria a transformada de Fourier de tempo discreto da saída. É o produto dessas duas aqui. Tá? Isso é conhecido como teorema da convolução e também vai ser abordado na aula de propriedades. Então, pessoal, terminamos mais uma aula. Anotem todas as dúvidas e tragam para a nossa aula de debate e a nossa aula síncrona. Lembro a todos que vocês podem utilizar o meu e-mail para entrar em contato comigo, ou, de preferência, se vocês notarem que a dúvida é uma dúvida mais geral, utilize um mural no Google Classroom. Assim todos vão poder ver a sua dúvida, né, e compartilhar da solução. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, bom estudo e até a próxima.